Excelentíssimo desembargador Najib Lab Filho, a quem eu cumprimento os ilustríssimos membros dessa mesa, integrantes, senhoras e senhores, bom dia. É uma grande alegria estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né, sobre a questão dos juízes e as redes sociais. E eu fico muito feliz também de ver o quanto esse fórum ele está antenado com a modernidade, porque eu vejo que as grandes questões da modernidade dizem respeito ao uso da tecnologia e às nossas relações jurídicas no meio digital. E é fundamental a gente pensar, né, na internet como um mecanismo, um mundo neutro. Hoje em dia é muito comum as pessoas colocarem a culpa de tudo na internet, né? As pessoas são ruins ou cruéis por causa da internet. Eu botei sem querer esse rapaz aqui feliz, porque foi o primeiro que eu achei, desembargador, até peço perdão. Mas o que eu quero mostrar aqui é que quando a gente pensa em liberdade de expressão na internet, a internet ela é um mecanismo que potencializa. Então, a internet torna a liberdade de expressão muito mais atraente, as pessoas são muito mais ouvidas, muito mais rapidamente, e o grande problema é que nós começamos a encontrar discursos complicados. E não chega necessariamente a ser discursos de ódio, mas pessoas que, às vezes, num tweet, numa mensagem em 140 caracteres, conseguem destruir a sua vida e sua reputação com frases complexas. E daí se surgiu essa preocupação por parte do CNJ de, ao menos, trazer parâmetros sobre a liberdade de expressão, sobre o exercício da liberdade de expressão e o uso da internet para os juízes do Brasil. Foi materializada nesse documento, a Resolução 305 de 2019, e eu pretendo aqui, senhoras e senhores, fazer uma abordagem preocupada com a tecnologia e com a intimidade e a privacidade. Quando eu digo isso, eu penso o seguinte, né, lá no seu artigo 1º da resolução, ela estabelece aí, né, os parâmetros, né, então, veja, ela procura ser bem, como o desembargador Marcelo, acredito, vai falar, é bem principiológica, né, os parâmetros para o uso das redes sociais, ou seja, o principal aqui não seria a internet, mas as redes sociais, pelos membros do Poder Judiciário, de modo a compatibilizar o exercício da liberdade de expressão com os deveres inerentes ao cargo. Mas, mais adiante, quando a gente vai olhar o artigo 2º, o que seria a rede social, eu tenho um conceito que, ao meu ver, ele é por demais amplo. E aí corremos o risco de ter problemas. Diz lá, parágrafo único, e até os grifos fui eu que fiz. Considero-se rede social todos os sítios da internet, ou seja, rede social, né, pelo esse conceito do CNJ, não seria aquele site ou aquele aplicativo onde alguém cria um perfil, coloca foto, informações, interage com pessoas pelo perfil. Mas todos os sítios da internet, plataformas digitais e aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social que possibilita a comunicação, a criação e compartilhamento de mensagens, de arquivos ou de informações de qualquer natureza. Eu vejo aqui que, basicamente, isso é um conceito de internet, não é de rede social. Então, o que aqui está dizendo que vai regulamentar ou estabelecer parâmetros para o uso da rede social está, na prática, por esse conceito, sendo algo muito mais amplo. Muito mais amplo. E se comentando aqui, a gente começa a perceber que nesse conceito do artigo 2º, parágrafo 2º, se pode encaixar tudo. Eu acho que as senhoras e os senhores conhecem a maioria desses ícones, desses aplicativos. Nós temos aqui o Instagram, o Facebook, Twitter, o WhatsApp, né, que talvez o WhatsApp seja o aplicativo mais utilizado pelo brasileiro, né? A gente utiliza para tudo, até para notas pessoais, né? Até uma dica, né, que realmente não tem a ver com fórum, você cria um grupo de WhatsApp com você mesmo e coloca notas, isso é um costume que o brasileiro tem, que faz isso. Então, a gente utiliza muito o WhatsApp, e o WhatsApp não é uma rede social. Era até algo que eu gostaria de comentar mais adiante. Então, quando fala assim, parâmetros para o uso de redes sociais, eu acho interessante analisar e questionar
Quando eu falo em uso de rede social, eu estou falando apenas no exercício da expressão, no contexto das redes sociais, ou também no comportamento do magistrado numa rede social. Imagine, por exemplo, o Spotify. O Spotify ele é um aplicativo de mensagem, um aplicativo de música, né, um serviço de streaming de música, mas que você tem um perfil. Então, ele acaba sendo uma mescla de um aplicativo, de um serviço, com uma rede social. Imagine que um determinado magistrado tenha lá o seu perfil no Spotify e tenha um gosto musical duvidoso. Até se eu falar algum nome assim, acho que pode correr o risco de desembargador. Talvez Belo. Belo gosto musical? Belo, né? Seria um gosto musical. Um juiz que tem em sua playlist o Belo, ele poderia ser punido? Não, mas pode ser pior, pode ser sertanejo. Sertanejo? Mas universitário, desembargador, qual você acha que é pior? Enfim, tem gradações. Gradações. Né? Não é preto e branco, é cinza, né? Seria o grave, gravíssimo, né? Claro. Como as lesões corporais. Então, tem isso. Obrigado, desembargador, pela sua gentileza de ter concordado comigo. Então, veja, a internet, nós quando utilizamos a internet, nós deixamos rastros em vários aplicativos, em vários serviços. E o grande problema seria esse. Muitas vezes a gente... Por exemplo, Rápidos do Porão é uma banda que a maioria dos senhores não deve conhecer, né? Eu recomendo também que não conheça. Mas aqui, por exemplo, uma curtida, e eu confesso, às vezes, sem querer, eu acabo curtindo alguma coisa. Não sei se já aconteceu isso. A gente está rolando assim, né? E com o dedo, sem querer, a gente acaba curtindo alguma coisa. No Instagram, a gente vai tentar dar o zoom para olhar a foto. Né? Já aconteceu isso com vocês? Né? Até está sendo uma palestra de confessional. E a gente acaba clicando. Poderia-se punir um juiz por ter curtido ou por ter dado like numa determinada foto? Depende. Se for de mulher nua, aí a gente pode pensar. Depende do gosto. Se for enfim, a gente tem vários. Ou seja, problemas aqui não faltam. Então, as possibilidades são muito grandes. Porque a questão do like, né, de você clicar, às vezes você vai impor uma sanção a alguém apenas por ter apertado no botão, um botão. E aí vem a questão, haveria proporcionalidade nisso? Eu acho que até alguns casos no nosso trabalho, salvo o melhor juízo, em que se foi mantida a despedida com justa causa quando o empregado curtiu um post em que alguém fazia uma ofensa à empresa. Ou seja, o empregado foi demitido com justa causa por ter curtido um post. O juiz entendeu que houve proporcionalidade entre a conduta lesiva, a clicar, e a demissão, a sanção. Mas isso é complicado na nossa era, onde nós temos uma quantidade muito grande de comportamentos que muitas vezes a gente não tem controle. E passando aqui mais um pouco ainda, né, veja aqui, por exemplo, alguém que curta o Siqueira Júnior. Siqueira Júnior é um grande personagem, eu trago aqui para os senhores, outro personagem folclórico, e até tem esse zoom aqui que eu não planejei, dar esse efeito especial, mas está aí correndo. Então, esse personagem, um juiz que clique em Siqueira Júnior, ele poderia ser punido? O que eu acho interessante também notar, né, quando a gente tem esse conceito, e eu rememoro um trecho dele, considera-se rede social todos os aplicativos de computador ou dispositivo eletrônico móvel voltados à interação pública e social. Então, veja, por exemplo, o principal, nós temos aqui basicamente três, né? O Telegram, eu recomendo que os juízes não utilizem, por razões que acho que já ficaram evidentes. E tem o nosso querido WhatsApp e o Signal, que até agora, salvo melhor de juízo, é o mais seguro. Mas a questão é o seguinte, se a norma, melhor dizendo, do CNJ, ela inclui também o WhatsApp, ela, de certa forma, inclui os aplicativos de mensagem, portanto, o WhatsApp, a dúvida seria o seguinte, não estaria a norma regulamentando relações de intimidade e de privacidade do magistrado? Porque, normalmente, salvo em casos de grupo de WhatsApp, em que é quase que uma reunião de condomínio, as interações particulares, né, as comunicações entre duas pessoas num aplicativo de mensagem são, de certa forma, protegidas pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição, intimidade e privacidade. Poderia a norma do CNJ regulamentar esse tipo de relação? É até algo que eu quero explorar um pouco mais. Afinal de contas, né,
cercearia a intimidade do juiz? Imagine um caso de um juiz conversando com um amigo e faz um desabafo sobre determinado assunto, ou sobre um determinado colega, ou determinada decisão judicial, o que seria vedado pela letra da resolução. Esse falso amigo, traidor, o denuncia para o CNJ. Essa manifestação feita no contexto da intimidade poderia dar aso para a punição do juiz? Uma coisa é a manifestação num grupo do WhatsApp onde não há, pelo menos eu acho, razoável expectativa de intimidade ou de privacidade. Mas uma coisa é uma relação, uma conversa entre dois interlocutores, onde aí sim, ao meu ver, esses interlocutores têm uma razoável expectativa de intimidade ou de privacidade. Eu vejo que, se entender que a norma abrange também esse tipo de conduta, estaríamos diante, data vênia, de um abuso. E aí nós temos aqui o nosso artigo 5º, inciso 10, tão lembrado e que nós sempre colocamos em slides, palestras e eventos. Desembargador, me perdoe se eu estou sendo polêmico, né? Mas eu até falei que ia ser um pouquinho polêmico. Mas o que eu acho interessante comentar é que, quando eu penso nas exceções da proteção da intimidade da vida privada na Constituição, eu vejo que há aqui no artigo 5º, inciso 10, uma vedação de que o Estado ele acesse o conteúdo da sua intimidade e da sua vida privada, salvo casos previstos pela própria Constituição e nas leis ordinárias. E eu vejo um pouco mais ainda. Eu vejo que, quando há essa proteção da intimidade da vida privada, eu vejo também, salvo melhor juízo e salvo exceções, que o Estado não pode, desembargador Najib, regulamentar a intimidade do indivíduo. Salvo em casos muito específicos, como, por exemplo, exigir que o pai, os responsáveis tenham um comportamento saudável, honesto e probo com seus filhos menores. Vou mais ainda, né? Olha que interessante, a lei dos notários, né, a lei 8935 de 94, no seu artigo 30, estabelece lá: são deveres dos notários e dos oficiais de registro, inciso 5, proceder de forma a dignificar a função exercida tanto nas atividades profissionais quanto na vida privada. Ou seja, ele impõe um dever àquele agente, inclusive na vida privada. A Lorman, de 1979, exige do magistrado irrepreensível conduta na vida privada e pública. E isso, por acaso, prestando depoimento como testemunho, claro, sabe? Isso é antigo, porque desde a lei da Borradão, 1760 e tal, o juiz já era obrigado a ter essa conduta morigerada. Chegou na Constituição de 34, passou a ter concurso, mas tem essa regra. Agora, como você está falando aqui, você é o único que pode falar, que todo mundo aqui é juiz de carreira, então nós estamos aqui ouvindo você falar como música. Mas como nós ficamos pensando, nós estamos presos até no que nós falamos no grupo familiar? Sim. Então, foi muito bem lembrado, desembargador. O grupo familiar é o grupo que, embora tenha os nossos parentes, também tem, de certa forma, talvez os nossos piores inimigos. Eu não sei se meu pai está me assistindo pela internet. Pai, não tem nada a ver com o senhor, não, pai, por favor. Não tem nada a ver com o nosso grupo familiar, não. Por favor. Outra coisa que eu acho interessante comentar aqui é que, se a partir do momento que nós aceitarmos que até nas relações de intimidade os juízes vão poder sofrer repreensão, eu vejo que vamos viver na situação muito parecida com a teletela do livro O Grande Irmão. Ou seja, nós vamos estar diante de um dispositivo, seja ele a sociedade, seja ele o próprio celular ou computador, que vai estar constantemente monitorando. E depois que eu fiz esse slide, eu pensei numa outra situação. Eu pensei na Stasi. Talvez eu tenha sido um pouco dramático, mas tem um livro interessante chamado Stasilândia, que, nesse livro, uma jornalista ela relata como funcionava a Stasi. A Stasi era a polícia secreta da Alemanha Oriental. E a Stasi ela trabalhava com o medo.
com medo e com a honra. Então, muita gente tinha prazer em ser informante da Stasi e outros, eles eram coagidos a trabalhar com informante. E, pelo que o livro conta, era assim, na Alemanha Oriental, algo como 1 entre 4 alemães eram ou agentes ou informantes da Stasi. Será que, numa situação em que o juiz ele vai poder ser punido pela sua intimidade, não vai começar a existir um medo de se relacionar? Um efeito, né, o efeito resfriador, né, o chilling effect, que você tem na doutrina americana e a jurisprudência brasileira começou a importar pelo STF, ou seja, um medo de se manifestar sob o risco de ser punido, porque o que eu percebo nas redes sociais, e agora eu volto para falar da liberdade de expressão, qualquer coisa que você fale dá margem para criar confusão. Qualquer coisa, não adianta, não, eu quero só falar de gatinhos. Aí você põe a foto do gatinho branco. Tem uma juíza, inclusive, a Carolina Malta, eu cito isso porque não há nada de errado nisso, uma juíza, se não me falha a memória, de Recife, ela é famosa por colocar fotos de cachorrinhos e gatinhos ilustrando alguns conceitos jurídicos. É interessante porque humaniza o juiz, mostra o juiz mostrando para a sociedade como funcionam alguns conceitos jurídicos. E aí, poxa, uma juíza que põe foto de gatinhos. Aí vem uma pessoa e fala, ela não respeita a lei, ela coloca fotos de gatinhos e cachorrinhos. Por que esse cachorrinho é branco? Não, o cachorrinho branco é a vítima, o cachorrinho preto é o autor. Então, as pessoas têm a necessidade de criar confusão com tudo. Até mesmo numa juíza que põe fotos de cachorrinho, que não tem qualquer problema. Ao contrário, ao meu ver aqui, aos meus olhos de cidadão, até humaniza a magistratura. Então, a questão da teletela, eu acho que acontece sim. E aí vem uma questão da polêmica. Poderia o juiz ter um perfil anônimo? Eu tenho mais 4 minutos, né, desembargador? Eu tenho 4 minutos, mas eu prometo que... Eu não falei nada, não. Então, perdão. 4 minutos eu conseguirei. O anonimato nas redes sociais, porque há uma questão interessante, que lá nos Estados Unidos, muitas pessoas começaram a ser punidas profissionalmente pelo seu uso das redes sociais. Então, virou uma conduta social ter um perfil falso. Primeira coisa, ter perfil falso é crime? Não. O crime de falsa identidade exige um especial fim de agir, de causar prejuízo e algumas outras coisas que eu não lembro agora. Mas o que eu acho importante comentar é a questão do anonimato. Porque a nossa Constituição ela usa o anonimato como limite à liberdade de expressão. Embora o anonimato ele possa ser utilizado como um resguardo da privacidade e intimidade também. Mas, historicamente, o nosso constituinte gosta de reproduzir esse artigo. E várias constituições, salvo o melhor juízo, têm exatamente essa redação. O que eu quero trazer aqui é que a resolução, né, do CNJ, que nós estamos comentando, ela, no seu artigo 3º, inciso 1, a linha C, diz lá, né, a atuação dos magistrados nas redes sociais deve observar as seguintes recomendações. Relativa à presença nas redes sociais. A linha C. Atentar que a utilização de pseudônimos, de certa forma, né, perfis anônimos ou perfis falsos, não isenta a observância dos limites éticos de conduta e não exclui a incidência das normas vigentes. Ao meu ver aqui, parece que a norma está, de certa forma, eu não sei se eu estou viajando um pouco, admitindo o anonimato. Mas, Walter, a Constituição aqui expressamente ela não veda o anonimato. Eu tenho um artigo que eu já escrevi há uns 10 anos, e está na internet, para quem quiser localizar, que eu procuro fazer eu me inspiro na jurisprudência americana da Suprema Corte, e eu sei que é complicado a gente fazer comparação entre pensamentos constitucionais, porque o pensamento constitucional ele também é muito levado pelo aspecto cultural e social, e nos Estados Unidos a questão do anonimato é muito forte. Veja que os Federalist Papers, né, foram 85 artigos escritos, 77 deles em jornais, por grandes figuras do direito americano, sob anonimato, mas para, de certa forma, ratificar a Constituição americana. Ou seja, na própria criação da Constituição americana, houve aí um fundamento de anonimato. Mas, veja, é uma cultura deles.
A questão é trazer para a nossa cultura. O que eu fiz aqui? Eu procurei fazer, doutrinariamente, uma interpretação restritiva da restrição. Eu procurei diminuir o alcance da vedação e maximizar o alcance do direito. Ou seja, quando a Constituição veda o anonimato, ela veda o anonimato utilizado para causar lesões, para causar crimes. E, de certa forma, ela legitimaria o uso do anonimato para o exercício da liberdade de expressão. Veja aí a questão da denúncia anônima, que a jurisprudência aceita pacificamente, o uso do pseudônimo artístico, né, na lei de direitos autorais, e também a proteção da privacidade. Porque, às vezes, você quer fazer uma consulta num site e quer usar a aba anônima. Quem aqui não já usou a aba anônima? A aba anônima, ela procura, de certa forma, resguardar a sua intimidade na internet. Eu já caminhando aqui para a parte final, eu vejo aqui que seria mais importante, né, já que nós estamos começando a ter uma preocupação dos magistrados com as redes sociais, voltadas para a segurança da informação. Cada vez mais os juízes vão se tornar, estão vulneráveis na internet. Então, eu vejo que é muito importante, e até aqui na Emerge a gente faz isso em alguns cursos, conscientizar o juiz não do que ele deve falar, porque o bom senso isso aí ele já tem, mas do que clicar ou não clicar, do uso das senhas, do uso de criptografia, de não usar rede Wi-Fi aberta, e eu tenho um pavor de rede Wi-Fi aberta. Então, isso é importante trazer para o juiz, e a gente tem procurado trazer. E qual a razão de se ter um advogado falando sobre juízes, né? Nós somos tão inimigos? Não. O advogado não é inimigo do juiz. Interessa para o advogado ter juízes que tenham independência, ter juízes que tenham normas que garantam a ele independência, que o juiz não tenha um medo de se expressar, porque o nosso trabalho, o trabalho do advogado, é uma interlocução direta com o juiz. E o juiz que está pronto, que está livre para poder trabalhar, para poder exercer a jurisdição, é um juiz que está atento à democracia. E a nós, advogados, interessa sim o exercício da democracia. E para aqui fechar e não cansá-los, eu gostaria de deixar uma reflexão. O nosso objetivo aqui é justamente, mais do que criticar, trazer conselhos. E eu busco aqui terminar com um conselho. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, o que nós estamos fazendo aqui, há segurança. Muito obrigado. Muito bem.